E aí pessoal, Batistuga na voz e no vídeo de hoje vamos falar sobre um problema que está deixando muitos portugueses alarmados: as invasões de propriedades. Condomínio privado em Paço de Arcos, Oeiras, foi ocupado ilegalmente por um grupo de pessoas. Mas não estamos falando de um fenômeno novo no mundo. No Brasil, por exemplo, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, já faz isso há décadas, invadindo terras e fazendas. Agora parece que Portugal está seguindo o mesmo caminho com os chamados Ocupa, invadindo casas e propriedades privadas. Será que Portugal está se tornando um Brasil europeu até nesse aspecto? Neste vídeo vamos comparar as situações dos dois países, mostrar como as invasões estão se tornando um problema grave em Portugal e discutir o que pode ser feito para evitar que a situação piore ainda mais. As invasões no Brasil, o MST e a cultura da impunidade. No Brasil, o MST é um movimento social que invade terras e fazendas, alegando lutar pela reforma agrária e pela distribuição de terras para trabalhadores rurais. No entanto, muitas dessas invasões ocorrem em propriedades produtivas, causando prejuízos econômicos e conflitos violentos. O MST já invadiu centenas de propriedades ao longo dos anos, muitas vezes com o apoio de políticos e autoridades. O movimento justifica suas ações com base em necessidades sociais, mas o resultado é a violação dos direitos de propriedade e a insegurança jurídica para os proprietários. No Brasil, a falta de ação do governo e a impunidade criaram um clima onde invasores sabem que podem agir sem consequências. Isso desencoraja investimentos, prejudica a economia e cria um ciclo de violência e injustiça. As invasões em Portugal. Os Ocupa e a crise imobiliária. Agora, Portugal está enfrentando um problema semelhante. Os Ocupa são grupos que invadem casas e propriedades privadas, muitas vezes alegando necessidade ou falta de moradia. Na Espanha, país vizinho, só no ano passado foram registradas mais de 16 mil denúncias de invasões, com um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Na Catalunha, 42% desses casos ocorreram, gerando uma sensação de insegurança jurídica e afastando investimentos no setor imobiliário. Em Portugal, a situação é semelhante. Um casal de proprietários teve sua casa invadida enquanto a propriedade estava em processo de reabilitação. A polícia não pôde agir, pois não havia flagrante de arrombamento, e os invasores se recusaram a sair. Agora, os proprietários estão presos a um processo judicial que pode levar anos, enquanto os invasores continuam na casa, destruindo o imóvel. A crise imobiliária em Portugal, com a falta de moradias acessíveis, está sendo usada como justificativa para essas invasões. Assim como no Brasil, o MST usa a reforma agrária como bandeira, mas em ambos os casos o resultado é o mesmo: a violação dos direitos de propriedade e a insegurança jurídica. Comparação Brasil-Portugal. Impunidade. Tanto no Brasil como em Portugal, os invasores agem com a certeza de que não serão punidos. No Brasil, o MST muitas vezes conta com o apoio de políticos. Em Portugal, a polícia não pode agir sem flagrante delito, o que cria um vácuo de autoridade. Justificativas sociais. Em ambos os países, as invasões são justificadas com base em necessidades sociais, como a falta de moradia ou a reforma agrária. No entanto, isso não justifica a violação dos direitos de propriedade. Impacto econômico. As invasões desencorajam investimentos e prejudicam a economia. No Brasil, fazendas produtivas são invadidas, causando prejuízos ao agronegócio. Em Portugal, a insegurança jurídica afasta investidores do setor imobiliário. Falta de ação governamental. Em ambos os países, o governo não toma medidas eficazes para proteger os proprietários, criando assim um clima de impunidade e justiça. O que pode ser feito? A solução para ambos os países é a mesma. Os proprietários precisam se unir e agir por conta própria, pois o sistema atual não os protege. A justiça popular é a única forma de lidar com a bandidagem que está sendo protegida pelo sistema.
No Brasil, muitos fazendeiros já adotam essa postura, formando milícias ou contratando segurança privada para proteger suas terras. Em Portugal, os proprietários também precisam se unir e agir, pois o governo não vai resolver o problema. Além disso, é essencial pressionar os políticos a criar leis que realmente protejam os direitos de propriedade. Uma lei simples e direta poderia resolver o problema rapidamente. Já pensou se existisse uma lei que dissesse que, quando um estranho invade sua propriedade contra sua vontade, você tem carta verde para agir como quiser? Mas e aí? Portugal virou um Brasil até nesse aspecto? E a resposta é, infelizmente, sim. Portugal está seguindo o mesmo caminho do Brasil em relação às invasões de propriedade. A falta de segurança jurídica e a impunidade e a inação do governo estão criando um clima onde os direitos de propriedade são violados sem consequências. Se nada for feito, a tendência é que o problema piore ainda mais, tanto em Portugal quanto no Brasil. Por isso, é crucial que os proprietários se unam, pressionem os políticos e, se necessário, tomem a justiça com as próprias mãos. E se você concorda com essa visão, compartilhe esse vídeo e espalhe a mensagem. E se você já passou por algo semelhante, conte sua história nos comentários. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.